Aleluia! Todos são bem-vindos a esta reunião online desta manhã. O tema desta manhã é Sejam fortalecidos em Cristo. Então vamos orar.
Querido Deus, queremos agradecer porque estamos aqui nesse nosso encontro e venha estar conosco, venha nos fortalecer, venha nos sustentar durante esta semana e que Cristo possa ser realidade na vida de cada um. E para aqueles que estão entristecidos, estão realmente desanimados, o Senhor possa estar bem perto. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos entoar o cântico de número 299. Vamos fazer a leitura bíblica de Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos entoar o cântico de número 375.
Aleluia! É um prazer estar mais uma vez com cada um dos nossos ouvintes ao redor da palavra de Deus. Lembrando que não é apenas um exercício mental, mas é um exercício espiritual. Então nós não contamos apenas com o recurso que Deus mesmo nos deu de entendimento, mas nós contamos com o poder do seu Espírito Santo para tornar essa palavra viva e poderosa, transformadora dentro do nosso coração. Vou retomar a leitura. Minha esposa leu os 2 últimos versículos da passagem de hoje, mas vamos começar do versículo 14 do capítulo 3 do livro de Efésios, né? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre toda a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Como a gente disse na última pregação, que se encontra também baseada no livro de Efésios, Paulo amava muito esse povo. Ele gastou 2 anos do seu ministério, do seu serviço para Deus, né, nesse local. Daí o evangelho se espalhou e foram fundadas várias igrejas. Os comentaristas dizem que algumas dessas comunidades cristãs formadas não chegavam a ser grandes, expressivas em número, ou de gente com poder aquisitivo grande. Algumas dessas comunidades eram bastante humildes, pequenas, eram minorias, muitas vezes foram perseguidos, foram desprezados, e Paulo está escrevendo para essas igrejas, além da própria igreja de Éfeso. Essa carta deveria ser compartilhada com essas outras igrejas, né? Como a gente disse, o primeiro capítulo registra já uma oração a partir do versículo 15 e entra no capítulo 2 uma oração. E aqui na passagem de hoje, quando a gente vê por esta causa me ponho de joelhos, a gente então percebe que ele está orando, mas ele começou, na verdade, a pensar no capítulo 3, versículo 1. Porque lá no capítulo 3, versículo 1, ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ele começa a falar da mesma maneira lá no capítulo 3, versículo 1, e ele então, ao invés de entrar na oração, ele primeiro foca em algo muito importante, que é o fato de que nós recebemos da parte de Deus a revelação do mistério. A carta aos Colossenses vai dizer que Jesus é o mistério de Deus. Como assim o mistério? A Bíblia diz que Deus já havia, desde lá do Gênesis, prometido que enviaria dos descendentes de mulher um descendente de mulher que pisaria na cabeça da serpente. Então, desde a primeira geração de seres humanos, já havia uma promessa da parte de Deus em nos resgatar, né?
E a Bíblia está dizendo que levou o tempo, e Paulo diz aqui em Efésios, a gente disse isso já, né, na outra semana, que Deus esperou o tempo da plenitude. Quer dizer, Deus estava desde o começo do mundo, e aliás, antes disso, né, porque Deus é quem conhece o fim desde o começo, né? Então, Deus estava planejando, estava preparando o mundo para a plenitude da sua revelação. E essa revelação, até que ocorresse o evento de ser revelada, essa revelação era um mistério, porque isso estava na mente, no coração de Deus, ele estava trabalhando através da vida de pessoas, movendo céus e terra, né? Deus trabalhou na história humana, Deus trabalhou movendo as suas hostes de anjos, né? Querubins, serafins, esses seres espirituais que fazem parte de sua criação, estão submissos a ele. Deus usou todas as coisas para culminar, então, na revelação do seu mistério, do seu segredo. E esse segredo é revelado de maneira plena em Cristo Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Então, Jesus é a revelação suprema de Deus. E Paulo vai dizer no versículo 3 do capítulo 3, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Né? E aí no versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Agora, Paulo diz que uma vez que o velho homem foi resgatado por Jesus e há um novo homem, um novo ser, né, feito em nós por milagre de Deus, através da graça de Jesus, pelo poder do seu Espírito Santo, então ele diz que esse novo homem, ele não mantém aquele individualismo, ele é trazido para o corpo, para fazer parte de uma família, para fazer parte de um reino como cidadão, para ser parte da família como filho, para ser parte de um corpo como membro ativo, vivo e integrado, né? Então, o versículo 10 vai dizer assim, para que pela igreja, esse um só corpo é a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. No capítulo 2, versículo 7 diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus quer, através da sua igreja, e se você já é salvo em Cristo Jesus, isso inclui você, Deus elaborou no seu plano tornar conhecida a sua sabedoria através da igreja. E a Bíblia diz, para que se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso quer dizer que o mistério de Deus revelado em Cristo deve continuar a sua obra e a sua manifestação de uma maneira tão profunda, tão bela, tão maravilhosa, que nem os principados, nem as entidades espirituais e potestades nos lugares celestiais, isso quer dizer, tanto aquelas potestades espirituais que se rebelaram contra Deus, como aquelas que lhes são leais, eles vão se espantar com aquilo que Deus deseja manifestar através da sua igreja. O versículo 11 diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus já tem esse plano estabelecido no seu coração e ele está colocando em ação no dia de hoje.
E o versículo 13 diz: portanto vos peço que não desfaleçais, não desanimem nas minhas aflições, nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Lembra, né? Paulo está preso. Se ele os amava, eles também o amavam. E Paulo está dizendo: não se desanimem por causa disso. E aí ele entra na passagem de hoje. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre toda a terra. Né? Então, ele está de joelhos, interessante porque o judeu orava de pé, mas ele está de joelhos, ele está prostrado diante do Pai, que criou todas as coisas no céu e na terra. É o Deus que criou todo o universo, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Isso aqui para mim é fantástico. Nós temos sofrido um grande desgaste, né? Nós temos chegado aos nossos limites emocionais, espirituais, físicos, mentais, né? Intelectuais, né? Certo? E é fantástico quando a gente vê que a oração de Paulo é justamente para que Deus conceda que nós sejamos fortalecidos. Eu me uno à oração de Paulo aqui, para que vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Gente, a gente não cansa de bater nessa tecla, né? De que nós, seres humanos, somos falhos, nós, seres humanos, somos vulneráveis, nós, seres humanos, somos limitados, né? Então, tudo que diz respeito a nós, pode ser a coisa mais nobre, né? Pode ser nossa honradez, pode ser nossa honestidade, pode ser o nosso amor, pode ser nossa dedicação. Porque nós somos humanos, tudo isso falha, tudo isso acaba. E nós precisamos, eu e você, de fortalecimento no homem interior. O que quer dizer isso? No íntimo do nosso ser. A Bíblia diz que sobre todas as coisas que a gente precisa guardar, deve ser o nosso coração, porque é daí que daí que procedem as fontes de vida, né? E isso nós não conseguimos nos auto-renovar. Nós não conseguimos tirar poder ou força ou ânimo de nós mesmos. E é por isso que eu acho fantástico, porque nós podemos orar como Paulo orou, que Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Uma coisa é quando você ouve alguém dizer uma palavra animadora, e você até, né, por isso que tem tanta gente que gasta tempo lendo literatura para se animar, existe isso, né? Ou escutando programações para isso, mas é uma coisa bem diferente quando esse ânimo vem da parte de Deus, quando o seu poder renova o nosso ser interior. Recentemente eu recebi a visita de alguém e essa pessoa orou por mim. Eu estava realmente com bastante responsabilidades, muita coisa por resolver, né? E eu já tinha começado aquele dia cansado emocionalmente. Então, o que foi que aconteceu? A pessoa veio orar por mim. E eu me lembrei muito bem de quando Jó orou pelos seus amigos, né? Eu me senti assim, quando Jó orou pelos seus amigos, Deus ouviu a oração de Jó. E essa pessoa que veio orar por mim, eu sei que enquanto a pessoa orava, eu já estava enfraquecido, muito cansado, né? E eu senti que Deus me abençoou, me visitou, me reergueu, né? Eu gostaria de lembrar a você que Deus ouve a tua oração.
E quando Deus coloca para você orar por alguém, você deve orar por essa pessoa. E se essa pessoa for meu inimigo? A Bíblia diz, né? Orai pelos vossos inimigos, tá bom? E se eu sinto que eu preciso ligar para essa pessoa, então ligue. Né? Hoje em dia, ligar para outra pessoa é mais fácil, né? Você pode chamar por WhatsApp. Claro que deve ser conveniente, não vai ligar no meio de uma reunião de negócios que a pessoa está realizando, mas se o Espírito te diz para ligar com a pessoa, mais do que orar pela pessoa, então obedeça, ore com a pessoa. Né? Se é alguém de casa, então abre um espaço, né? e ore com a pessoa. Porque esse ser fortalecido é o cerne dessa segunda oração que Paulo está fazendo a Deus. E é interessante, né? Porque ele não apenas está orando enquanto escreveu, mas ele está orando e ele transmite por escrito. Quer dizer, que quando a igreja vai ouvir, né, quando essa cópia da carta chegar às mãos do destinatário, eles vão ouvir essa oração, né? E aí diz assim: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Quer dizer, não é apenas compreender com todos os santos com a cabeça. Está dizendo, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, não é apenas compreender, não é apenas um ato de exercício intelectual. É um exercício de fé. Porque o que o Paulo está dizendo, melhor do que e assim, no versículo 17, a tradução seria melhor assim. Ou seja, então, se a gente ler de novo, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, ou seja, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quer dizer, para nós recebermos esse renovo, Jesus tem que estar habitando no nosso coração e nós devemos estar arraigados, enraizados e alicerçados, edificados em amor. Então não é só um exercício intelectual, é um exercício de fé, mas também é permitir que a pessoa de Jesus, e a Bíblia diz claramente, né, Deus é amor. Né? É um amor que não é nosso, mas vem de Deus. Então, veja bem, quando diz compreender, versículo 19 continua dizendo, e conhecer o amor de Cristo. Aqui esse conhecer, lembra que está mais para experimentar, provar o amor de Cristo que excede todo entendimento. Opa, peraí. Então, realmente não é um exercício unicamente intelectual. Como assim? Por que não? Não está falando de compreender, de conhecer, mas também diz que excede todo entendimento. Então, experimentar, receber esse amor de Cristo é muito mais do que um exercício intelectual. Porque é conhecer aquilo que é impossível de se conhecer. Né? É o que está dizendo aqui, que excede todo entendimento. É compreender o que é incompreensível. Mas se Jesus vem habitar na nossa vida, nós recebemos, nós experimentamos, nós provamos da presença e do amor, e do fortalecimento e do poder. E ele vai dizer no versículo 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Né? Na última pregação, nós lemos no capítulo 1,
que a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o objetivo de Deus é realmente preencher tudo. E aí é que está, né? O que o versículo está dizendo. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É uma ação de Deus que nós devemos receber. Então, nessa manhã, eu convido você a realmente ser aberto à vontade de Deus. Qual é essa vontade? Essa vontade é de encher a tua vida com a sua presença. E que eu e você recebamos esse renovo que tanto carecemos da parte de Deus. Então vem os 2 últimos versículos, que são uma doxologia, né? É uma exclamação de glorificação a Deus que ele escreve no meio da carta, né? Isso se parece o final de uma carta, ele não aguenta chegar até o final da carta e ele escreve: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Veja bem, aqui esta carta é endereçada à igreja. Muita gente pensa que esse versículo autoriza a pessoa a orar por motivos egoístas. Olha, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, então eu vou orar a Deus pedindo um fusquinha e ele vai me dar um Rolls Royce. Não, o contexto aqui não é esse, né? É claro que Deus faz infinitamente mais para cada um de nós. Ele é um pai que é o líder da igreja, é o pai da família, ele é o cabeça da igreja, mas ele sabe o nome de cada um de nós, ele ama cada um de nós, né? Ele cuida de cada um de nós, dos nossos pormenores, é verdade. Mas o contexto principal dessa passagem é de que nós pedimos ou pensamos conforme aquele que exerce a sua plenitude em nós. Como assim? Quer dizer que a gente pede ou pensa conforme o propósito dele, conforme a mente dele, conforme o coração dele. E não, aqui o contexto não é exatamente o de uma necessidade individual, embora, sim, é o que eu disse já, né? Deus cuida da gente nas necessidades individuais e é legítimo, porque o mesmo Deus que olha para a igreja como um todo é o mesmo Deus que olha com o mesmo amor incrível, fantástico, né? Impossível de apreendermos, né? De compreendermos para cada pessoa. Mas aqui está dizendo que a gente pede e pensa nessa busca de conhecer o coração, a mente, a vontade de Deus. Né? Aí, por isso que vem o versículo 21. Olha aí, ó. Conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Então, esse versículo está fazendo referência especialmente àquilo que pedimos ou pensamos enquanto estamos plenos da presença, plenos do seu Espírito, plenos, né, desse poder, plenos desse fortalecimento no nosso homem interior, plenos, arraigados e edificados em amor. Né? Possa Deus abençoar a sua vida. Se você tem se sentido enfraquecido, se você tem querido desistir de viver uma vida em que você está sendo construído, um eu melhor está sendo construído por Deus, se você está pensando em desistir de ser fiel a Deus, se você está pensando em desistir de enfrentar os
confrontos, desafios do dia a dia na nossa vida, se as ondas são maiores do que o seu barco, se você, me entende, se os problemas são maiores do que você, e normalmente são, permita que essa oração que Paulo escreveu também seja aplicada a você. Que Deus conceda que você seja fortalecido com poder e que você possa compreender aquilo que mente humana não pode compreender, que é a medida do amor de Deus para você e para a sua igreja. E que ao você ser cheio dessa energia, e na verdade é uma energia positiva, porque é vida, isso é vida abundante, Deus fazendo passar o seu rio de vida, fazendo passar a sua seiva de vida sobre nós e na nossa vida, nos renovando, para o quê? Para que as pessoas, sejam crentes, sejam cristãos ou não, essas pessoas possam ver a graça, o amor, a grandeza, a generosidade de Deus fluir não só para nós, mas através de nós. E que nós sejamos, sim, uma resposta de Deus para esse mundo que precisa de perdão, esse mundo que precisa de cura, esse mundo que precisa de luz, esse mundo que precisa de salvação. Que Deus te abençoe, meu querido, que você seja renovado, que você seja fortalecido em todo o poder de Deus. E olha, a palavra de Deus usa várias vezes em Efésios, Pleno, plenitude. Então, não é uma medida de conta-gotas. Deus é generoso. Ele quer derramar sobre a tua vida. Então, vamos orar, com confiança nesse Deus que deseja isso para nós. Bendito Deus e Pai de todas as coisas, mas nós agradecemos porque através do sangue de Jesus e do selo do Teu Espírito Santo, podemos pedir ao Senhor como nosso Pai. Renova a vida de cada um de nós. Nós temos um desgaste, nós temos um desânimo, nós temos fraquezas, nós temos envelhecimento, nós temos falhas, nós temos, querido Deus, perdão pelos nossos pecados. Então, nós temos pecado, sim, Senhor, mas nós temos acima de tudo isso, acima dos desafios maiores do que nós temos um Deus que deseja completar os nossos espaços vazios, temos um Deus que deseja manifestar a sua bondade em nós e através de nós. Então enche-nos com poder, enche-nos com amor e enche-nos com a tua presença. E que isso abençoe não só a gente, mas aqueles que estão ao nosso redor. Rogamos em o nome de Jesus. Amém. Agora que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneçam hoje e para sempre sobre cada um de nós. Amém.